Espero que vocês estejam todos muito bem. Estou feliz em estar aqui com vocês, compartilhando algumas ideias de como a gente pode passar bem nesse período aí de crise e pensar em refletir em quem podemos ser pós-pandemia. É legal a gente entender algumas coisas quando a gente fala em crise e ver que essa também é uma oportunidade de a gente aprender. Eu sei que o processo da crise, o que o mundo está vivendo, não é legal, é algo que ninguém desejava, que ninguém esperava, mas todo o processo de crise é uma oportunidade para a gente olhar, refletir. Para você ter uma ideia, quando a gente fala na etimologia da palavra, ou seja, o significado da palavra crise, se você for buscar em dicionário, buscar essa resposta, você vai entender que significa parar, observar para melhor tomar decisão. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes a gente pode pensar em como eu posso evoluir dentro desse processo, porque eu não tenho escolha, não está nas minhas mãos resolvê-lo, mas está em minhas mãos a decisão de como eu vou passar por ele. Outras reflexões que a gente pode ter desse processo é entender que esse processo da crise ela mexe com alguns aspectos nossos. Primeiro, ela nos tira a liberdade. Eu digo que é ótimo ficar em casa, você não acha? Muitas vezes até a gente vai trabalhar e não vê a hora de ficar com os nossos filhos, pensar em ir para casa, mas quando isso é imposto para nós, seja por uma orientação de saúde que é muito importante, seja por outras decisões, isso tira a nossa liberdade. Talvez você esteja num momento que precisa ficar em home office, mas você gostaria muito de ir para o seu escritório, para o seu trabalho. Ou você está num movimento que você precisa sim ir para o seu trabalho, mas gostaria de ficar na sua casa por pensamentos que você tem de questão de saúde ou outros pensamentos. Então, de uma certa forma, tira a nossa liberdade, acaba tendo-se a orientação do isolamento social, mas ele não precisa ser um isolamento afetivo. Então, ele mexe com alguns aspectos do ser humano. E eu entendo também, gente, que ele é uma crise que mexe com alguns pontos. São 3 pontos. O primeiro deles é o eu, o segundo, o outro e o terceiro é nós. O eu, porque nos cabe uma visão sobre como nós lidamos com isso, os nossos medos, nossas preocupações, os nossos pensamentos, de como a gente vai se cuidar, mexe com a nossa vulnerabilidade, as pessoas com quem a gente ama, envolve uma questão do outro, porque nunca a gente talvez ficou tanto tempo em nossas casas com todas as pessoas da nossa família ou gostaria de estar com outras pessoas, como pais, pessoas que estão longe, parentes e amigos e nesse momento não pode fisicamente. Então envolve uma questão de relação e o cuidar dessa relação é tão importante porque para que você não tenha um outro problema após a pandemia, que são a relação com as pessoas que a gente mais ama. E o terceiro é, claro, um sentimento de mundo, né? A gente sente o como é complexo essa questão de pessoas perdendo vidas, pessoas se esforçando muito, negócios sendo comprometidos, pessoas com medo de perder o emprego, então a gente sente. Por isso eu venho trazer um recado para você se cuidar. Pense no seguinte, pense quem é você, como você pode lidar com isso da melhor forma e quem você quer ser após isso terminar. Porque isso vai passar, gente, tenha certeza, isso vai passar. E como a gente vai voltar para isso? É claro que a gente precisa entender, não vai ser a mesma coisa, o mesmo normal, será algo diferente, mas como eu vou estar preparado para isso? Então eu quero compartilhar contigo algumas dicas para você cuidar da tua integralidade. Nós somos um ser integral, que nós temos 4 dimensões. O nosso aspecto físico, o nosso aspecto espiritual, o nosso aspecto emocional e o nosso aspecto mental. Então, eu vou te dar algumas dicas de como você pode praticar isso na sua realidade, com a sua família, para você ficar bem. Não ficar estressado, não ficar preocupado, não aumentar o teu nível de ansiedade, né? São pontos que a gente precisa cuidar de nós, para que a gente possa cuidar das pessoas que a gente ama, fazer um bom trabalho nas nossas empresas, nos nossos clientes e por aí vai. O primeiro aspecto é ligado ao nosso corpo. O nosso corpo, gente, é o templo da nossa alma, do nosso espírito. Então, cuidar bem dele é cuidar do teu todo, né? Do seu todo. Então, o que você pode fazer?
é você cuidar da sua alimentação. Lembre que o nosso corpo se alimenta de coisas saudáveis, de aspectos saudáveis, de hábitos saudáveis. Isso vai ser bom para você. Beba bastante água, durma bem, faça exercícios físicos. Isso é muito importante para a sua saúde. É comprovado pela ciência que quando a gente faz exercício físico, aumentam hormônios no nosso corpo que aumentam o bem-estar, como por exemplo a serotonina, a adrenalina, e isso ajuda na nossa imunidade. E um aspecto que a gente pode fazer muito importante agora é cuidar da nossa imunidade, que a gente fique mais saudável. Então o físico auxilia a aumentar a nossa imunidade. Então não descuide de você, cuide do seu aspecto físico. O segundo ponto é a parte espiritual. E quando eu estou falando da parte espiritual, é você se conectar com algo maior que você. Independente de suas crenças, religião e tudo mais, tenha momentos para você se conectar com o seu íntimo, para você trabalhar o amor em você, para você trabalhar a esperança, trabalhar a fé, seja meditando, seja rezando, seja ficando próximo à natureza, seja trabalhando aspectos da tua respiração para que você consiga ficar conectado ao presente. Quando a gente fala na ansiedade, tem a ver muito com a antecipação do nosso pensamento para o futuro. Quando a gente fala muito do aspecto da vitimização, a gente entra com o nosso pensamento muito para o passado, em coisas que a gente não pode resolver. Então a respiração vai te auxiliar a ficar no agora, no presente. Lembre que o nosso espírito e a nossa emoção se alimenta de inspiração. Então encontre coisas que inspire você, que vão alimentar realmente a sua alma, o seu espírito com coisas boas. O outro aspecto é o emocional. Cuidar das nossas emoções significa gerenciar as nossas emoções, não é não senti-las. Então, emoções como o medo, a frustração, a raiva, a tristeza, a alegria, o amor, qualquer sentimento, não tem bom ou ruim. O bom ou ruim é o que a gente faz com eles. Eu digo que a gente precisa conversar com as nossas emoções como se fosse um visitante que chega na nossa casa sem avisar. Converse com ele e faça a seguinte pergunta: o que eu posso aprender com este sentimento? Não é somente controlar, é gerenciar, porque ele pode vir a aparecer, você faz essa conversa interna, tira uma aprendizagem. As emoções, elas são um equilíbrio, desequilíbrio, elas vão aparecer, então aprender a gerenciá-las vai facilitar a sua vida. E o último aspecto é a mental. Quando a gente fala nesse aspecto, gente, lembre que você alimenta a sua dimensão mental através do conhecimento, das informações. Então, uma dica que eu te dou, cuide com as informações que você está alimentando a sua cabeça. Cuide com o que você vê na TV. Eu até dou como dica, gente, eu estou praticando muito isso. Não estou assistindo TV o dia todo. Claro, a gente precisa se informar do que acontece no mundo, mas seja em momentos muito pontuais, em noticiários ou em locais que sejam realmente verdadeiros, que você entende que são de confiança, mas não deixe a TV ligada o tempo todo em canais que estão falando somente da pandemia. Isso não alimenta bem a sua mente. Só vai alimentar a sua mente e inclusive o seu espírito, a sua emoção, com o medo, com a ansiedade, com a desesperança, com a tristeza. Então, alimente de coisas positivas. Veja filmes que são inspiradores, veja séries, leia livros, aproveite para estudar, tem tanto curso na internet. Aproveite esse momento para aumentar a tua capacidade técnica e comportamental. Tem muito vídeo, muito canal na internet que você vai conseguir aumentar o seu conhecimento para continuar nessa jornada e ficar melhor ainda quando tudo isso regularizar. Espero que você consiga praticar tudo. Pense o seguinte: o que eu posso fazer a partir de hoje para ter um caminho mais saudável, para ser mais feliz? Isso tudo vai passar, gente. A gente vai conseguir virar esse jogo, vai conseguir atender as pessoas que a gente precisa. Daqui a pouco a gente está se abraçando novamente, está vivendo com quem a gente ama sem medo. Mas nesse momento o convite é: olhe para você, cuide de você e realmente viva. Seja feliz com quem você está aí perto, tenha contato com as pessoas via WhatsApp, via internet, seja criativo nesse momento. Fique bem,
fique bem, porque a gente vai aprender, vai evoluir e daqui a pouco a gente vai tirar lições lindas para contar aí para os nossos filhos, para os nossos netos. Um beijo grande. Tchau, tchau.